Hebreus, tá bom? Texto de Hebreus. Nós vamos ler o capítulo 1, verso 1 e 2, para iniciar a nossa leitura desse texto tão importante. Texto difícil, mas um texto importante que a gente lê tão pouco Hebreus, né? Mas nós vamos entrar nele e você vai entender em nome de Jesus, amém? Hebreus 1, verso 1 e 2. Contrário, diz assim a palavra de Deus: no passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras diferentes aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Amém? Senta no teu lugar, você vai entender em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos iniciar mais uma leitura. E com certeza nós vamos ler um texto que é extremamente difícil da gente definir, contextualizar, colocar ele, porque é um texto pouco compreendido assim. Na verdade é um texto que é meio um enigma assim, porque normalmente os textos que a gente lê para vocês, todo estudo determina quem escreveu, quando, onde, né, quem foi o autor, em que época foi escrito. Esse texto é mais difícil. Muita gente fala muita coisa errada sobre essa composição. Eu vou, inicialmente, aulinha para você entender um pouco esse texto, porque se você não entende o contexto dele, a gente não entende a construção dele, aonde ele se deu, tá bom? Muita gente diz, por exemplo, a carta aos Hebreus. Aliás, as Bíblias têm a Epístola aos Hebreus. Só que, não. Não é uma carta, não é uma epístola. Você leu comigo muitas cartas até aqui, né? Nós lemos várias cartas de Paulo, tem tantas outras, a gente já leu a maioria, mas toda carta tem a mesma estrutura literária. Como é que é uma carta? Ela começa com remetente, sempre, todas elas. Paulo, apóstolo de Cristo e tal, toda carta começa, Pedro faz a mesma coisa, todas. Depois do remetente vem uma ação de graças ali, dou graças a Deus, tal, e daí depois vem o destinatário, a igreja que está na cidade de tal, aos irmãos, aos santos da cidade de Corinto e tal, e daí vem o conteúdo da carta. Isso é a estrutura de carta. Todas elas, na Bíblia Sagrada, essa mesma estrutura. No final se despede, lembra de algumas pessoas, manda beijo para tal, para fulano, manda um abraço. Isso é uma estrutura de carta. Aqui não tem nada disso. Aqui não tem essa estrutura. No texto de Hebreus, de início, não começa com nenhum cabeçalho, não tem remetente. Então está errado dizer que é uma carta, porque isso aqui não é uma carta. As Bíblias traduzem como epístola por pura falta de saber o que fazer com isso. Outra questão, por exemplo, que é muito comum e a gente sempre começa estudando um texto, é sobre a autoria, né? Quem que escreveu? E aqui nós estamos diante de um enigma, porque até hoje não se comprova pelos estudos quem é que realmente escreveu isso aqui. E por não saber, muita gente atribui esse texto ao apóstolo Paulo, o que é outro erro, porque Paulo não escreveu isso aqui. Dá um nó, né, isso aqui. Paulo não escreveu. Esse texto não tem as construções teológicas de Paulo. Por exemplo, esse texto não fala da grande luta entre a carne e o espírito, que Paulo é tão característico de Paulo. Esse texto, por exemplo, não fala do velho e constante combate de Paulo com os judaizantes, que em todas as cartas dele tem, todas têm, esse não tem. As preocupações e a teologia desse texto aqui de Hebreus diferem muito de Paulo. E também o escritor desse texto não tem o mesmo ímpeto do Paulo. Quando você lê os textos de Paulo, você vê que ele é incisivo, ele é forte, ele é definido. Esse escritor aqui é o mais manso. Ele é mais calmo. Paulo não tem nada a ver com Paulo, isso aqui. Bom, se não é uma carta, e não foi Paulo que escreveu, quem foi? Quem escreveu? E o que é isso aqui? Bom, para você entender um pouco, talvez a terminologia mais adequada de todas que eu já vi até hoje, de tudo que eu já estudei, e o estudo que eu acho mais certo e o mais aprofundado sobre isso, é que isso aqui é um tratado teológico. Isso aqui é um tratado sobre Deus. É um texto, aliás, mais especificamente, é um enorme compêndio, é um enorme tratado sobre Jesus Cristo. Esse texto todo, ele tem um foco.
muito forte, você vai entender isso hoje. Ele fala sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. É um apanhado teológico de ensinamentos e doutrinas cristãs. Então não foi Paulo que escreveu. Quem foi? A verdade é que a gente não sabe exatamente, comprovadamente, quem foi até hoje. Mas, quando a gente lê de forma mais atenta, que é como nós vamos fazer, você vai enquadrar isso aqui num contexto muito provável, que nos aproxima muito dessa composição, e essa composição é canônica, já te adianto. Não é porque a gente não sabe quem escreveu onde, que nós não entendemos ela como... Não tem dúvida de ninguém na história da igreja, de nenhum tempo, e que esse texto é canônico. Isso não tem dúvida. Ele é um texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus. É, porque o conteúdo é um maravilhoso tratado sobre Jesus Cristo, sobre quem Ele é, sobre a obra de Jesus, sobre os seus princípios, sobre a sua posição como Filho de Deus. Isso não tem dúvida nenhuma. Isso é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, inclusive porque o texto corrobora tudo que nós sabemos sobre Jesus, tudo que os evangelhos falam de Jesus Cristo. Então, isso é importante. Você vai ler comigo e você vai ver o conteúdo, ele é muito espiritual e ele é extremamente afinado com o que os evangelhos falam de Jesus Cristo. Ele é um texto para exaltar. A intenção maior desse texto é exaltar a pessoa de Jesus Cristo, mas em um contexto, e aqui eu quero que você entenda, em que guarda uma proximidade enorme com o judaísmo. Você vai entender porque eu estou dizendo tudo isso. Esse texto não é... A Bíblia chama, não é à toa que chama de epístola, só que não é carta, mas ela é um texto aos hebreus. Quem que são os hebreus? É o povo que deu origem aos judeus. O povo que sai do Egito lá com Moisés eram chamados de hebreus. Então, é um texto aos hebreus, a esse povo antigo, aquele que hoje se chama judeus. Quer dizer, os hebreus são essa primeira nação da formação do povo de Deus, que depois passou a ser chamado de judeus. Então é um texto para eles, para esse povo, para essa, é um texto que guarda muita, mas presta atenção, muita proximidade com o Antigo Testamento. Quase tudo que nós vamos ler lá foi tirado do Antigo Testamento. É muito forte isso. As práticas da tradição judaica, a forma de entender Deus, as teologias, aqui você vai ver que Deus não é Deus, Deus é fogo consumidor. Porque isso veio de um lugar específico, é a visão que os judeus tinham. As teologias, apesar de ser um texto sobre Jesus Cristo, mas guarda muita proximidade com essa leitura judaica de Deus. E você vai entender isso comigo, quer dizer, os estudos então, só para você entender um pouco aí quem escreveu, e eu estou dizendo isso, que mais se aproximaram da composição, da realidade, quem realmente escreveu isso, dá conta de uma comunidade de judeus que se converteu a Jesus, que se converteu ao Cristo. Eram judeus, mas se converteu ao Cristo. E a pergunta é, que comunidade é essa? Estou tentando chegar no autor aqui com você, tudo bem? Só para você entender, o povo judeu é um povo que na sua história, nós já até estudamos a história do Israel aqui, que em todo o tempo na sua história foi invadido, sofrendo muitos problemas. Não é à toa que hoje no mundo inteiro tem judeu. Se for para a África tem judeu, se você for para a Ásia tem judeu, se você for para a América tem judeu, se você for para a Europa tem... Por quê? Esse povo se dispersou no mundo, em função das invasões. E no ano de 68 da história de Israel, os zelotes, sabe os zelotes, aquele povo que Jesus inclusive tinha um discípulo, pegou em armas contra os romanos, porque eles queriam expulsar os romanos no ano de 68, e começou a guerra judaica, em 68. Acontece que, nessa época, então, o general Tito vem, o general romano, o grande general romano, com o seu exército poderoso, e aconteceu o quê? Destruiu tudo. E o templo também de Jerusalém foi destruído, em 70. Foi 2 anos que durou essa guerra. E eu queria que você entendesse que isso é muito importante. Jerusalém foi destruída e o templo foi devastado. Bom, com essas invasões, essas guerras, o que acontecia com os judeus? Se dispersavam pelo mundo, eles fugiam. É um fenômeno chamado diáspora, judeu espalhado pelo mundo inteiro. Por isso que o apóstolo Paulo, no seu ministério, onde nós estudamos, viajava por todas as cidades do império, e lá ele encontrava o quê? Uma sinagoga judaica, e pregava Jesus Cristo, porque tinha sinagoga no mundo inteiro, porque o povo era meio disperso. E uma cidade, especificamente, que recebeu uma população de judeus enorme, é uma cidade chamada Alexandria, no norte do Egito. Tem um mapinha aí? Se vocês puderem colocar só para ajudar os irmãos aqui. Essa cidade de Alexandria,
Ali, Alexandria do lado esquerdo, estão conseguindo ver daí? Não? Dá para enxergar? Se vocês vêm do lado direito, tem Israel. Está vendo Jerusalém? Acho que não precisa. Era uma viagem relativamente curta, fácil. Você pode ir ali por terra beirando o mar, você pode ir pelo mar, e você chega no norte do Egito, para cima do Cairo, que é a capital do Egito. Nessa cidade de Alexandria, se estabeleceu a maior comunidade judaica da diáspora da antiguidade. É uma cidade linda, portuária, quem visita lá tem a maior biblioteca do mundo, é uma cidade maravilhosa. Mas nessa cidade de Alexandria, no norte do Egito, se estabeleceu essa comunidade fortíssima. Aliás, é nessa cidade que quem estudou conosco viu aqui no curso, que foi feito por 70 estudiosos do judaísmo, a primeira tradução da Bíblia do Antigo Testamento inteira para o grego. A tal da Septuaginta, que a gente conhece tanto, desses 70 estudiosos. Foi nessa cidade. Então, eu estou contando tudo isso para você enquadrar comigo e você entender o que eu estou falando. Veja, a narrativa do texto que nós vamos ler, a intenção maior dele é construir como é que se adora a Deus sem o templo. Aqui está o pano de fundo de Hebreus. Como é que você adora o Senhor sem templo? Vocês sabem, porque nós também já estudamos isso lá atrás, que os primeiros judeus que se converteram a Jesus Cristo, eles não abandonaram completamente as práticas do judaísmo. Por exemplo, quem já leu aqui Atos 3? Pedro e João vão ao templo de Jerusalém orar, a terceira oração do dia, Atos 3, certo? Vocês já estudaram isso comigo, pelo amor de Deus. Atos 3, a terceira oração do dia, e na porta formosa do templo encontraram o paralítico pedindo esmola e falaram: eu não tenho dinheiro, mas em nome de Jesus levanta e anda, e o homem levantou e andou, certo? Pedro e João, dois discípulos, os dois maiores discípulos de Jesus, estavam fazendo o quê? Indo ao templo de Jerusalém, orar pela terceira vez ao dia, uma prática extremamente judaica. Então, os primeiros judeus que se converteram ao Cristo, a Jesus, mantiveram, preservaram essas práticas do judaísmo, como eu estou mostrando para vocês aqui, isso era muito comum. E é por isso que essa comunidade judaica aqui, a questão central desse texto escrito por eles, o texto de Hebreus é: como é que se adora a Deus sem o templo? Por quê? Porque em 70 o templo tinha sido destruído, eles não tinham mais o templo. É obrigação de todo judeu ir para Jerusalém nas festas da Páscoa, das colheitas e tal. Mas como é que nós vamos para lá se está destruído? O texto tem esse pano de fundo. O templo foi destruído. Então toda a lógica judaica dos sacerdotes do templo e dos sacerdotes do templo, que recebiam os seus sacrifícios, essa prática do judaísmo, tudo isso tinha acabado, deixou de existir, porque o templo não tem mais. E aí, nesse contexto, por exemplo, de Hebreus, você vai entender que Jesus Cristo é quem? Ele é o sumo sacerdote. Por quê? Porque judeu não consegue adorar Deus sem sacerdote. Então agora não tem mais templo, não tem mais sacerdote, mas nós temos um sumo sacerdote no céu, que é Jesus. Você está compreendendo esse contexto? Porque eu preciso disso para você entender o texto quando a gente for ler. Por que a Jesus é atribuído tantas coisas? Jesus, em Hebreus, é chamado do sumo sacerdote. Por quê? Porque, aliás, queria dizer para você, em nenhum lugar do Evangelho Jesus se coloca como sacerdote, só aqui nesse texto, porque ele não tinha, o seu ministério não era sacerdotal, era profético. Mas em nenhum lugar da Bíblia, aqui ele é o sumo sacerdote. Por que ele é? Exatamente por causa dessa relação. Ele é o sumo sacerdote. Aqui entra até, você vai ler comigo, um tal de Melquisedeque, né? Da ordem de Melquisedeque, não de Arão. Você percebe? É muito atrelado às práticas do judaísmo, à leitura do judaísmo. E é por isso que você precisa entender isso. Entende? Então, as pessoas que adoravam o Senhor na lógica do judaísmo, mesmo convertidas, precisavam do templo. Iam lá para orar. Precisavam dos sacerdotes, para serem intermediários entre Deus e as pessoas. Essa coisa é muito forte no judaísmo. E se não tem mais o templo, se não tem mais Jerusalém, se a gente não tem mais país, não tem festa, o que a gente faz? Hebreus. A gente reconstrói a nossa relação com Deus a partir de Jesus Cristo. A gente entende quem Ele é. Esse é o texto do Hebreus. Com o templo destruído, sem sacerdote, Jesus se torna o sumo sacerdote, o único intermediário entre Deus e as pessoas. Então, essa lógica de Hebreus se dá em torno de quando? Quando foi escrito? Com certeza depois do ano 70. Por quê? Porque foi o ano que destruiu o templo. Entende aqui os estudos que eu estou dizendo? Israel foi invadido pelos romanos, e o templo foi destruído, e a comunidade de judeus que se converteu a Jesus precisava entender como é que agora se adora o Senhor sem o templo,
sem ir para Jerusalém para as festas. E como é que a gente faz isso? Hebreus vai ajudar, sem sacerdote, sem sacrifício, sem nada mais. Tanto que ele vai falar de sacrifício aqui, ele vai falar do templo aqui, ele vai falar do sacerdote aqui, ele vai falar de tudo aqui. Por quê? Por causa desse contexto que eu estou falando. Você entende isso? Eu estou falando isso não por chatice, mas porque você entender isso, você não entende o texto. Ok? Então veja, esse pano de fundo aqui do texto de Hebreus é um texto carregado de lembranças do Antigo Testamento e de tradições ligadas ao judaísmo, mas que vão ser ressignificadas para adorar a Jesus Cristo. Nós vamos começar a ler hoje e você vai entender isso. Tudo isso que o judaísmo tinha como prática de fé vai ser ressignificado no texto, porque nós adoramos a Jesus e não mais a essas coisas. Então nós vamos ler, esse contexto tem que estar no teu coração. Se você não entende isso, você não entende o que nós vamos ler. E você começa a atribuir a Deus coisas que são leituras judaicas. E isso é importante porque ela fala de Jesus. Então, nós já iniciamos a nossa leitura só para você entender o que eu estou falando aqui. Presta atenção. Como é que nós começamos a ler hoje? Uma noite de estudo, tá bom? No passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos pais, aos nossos antepassados, como? Por meio dos profetas. Isso é extremamente judaico. Sim ou não? No passado, presta atenção aqui, Deus falou de muitas maneiras e muito através dos profetas. Que profetas são esses? Os profetas do Antigo Testamento, a saber, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os 12, os profetas. Mas agora, nesses últimos dias, nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Entra comigo nesse contexto. Vocês estão entendendo, sim ou não? Está difícil? Está complicado? O professor é ruim? Tá bom. Então tem salvação. É por causa desse contexto, né, sem essa referência do templo, que é necessário. Nós ouvimos até então, Deus falou conosco pelos profetas do Antigo Testamento todo. Agora, entretanto, Ele usou para falar conosco o Filho, nos últimos dias, a quem constituiu o herdeiro sobre todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Veja, quer dizer, depois da queda, Deus nunca desistiu de nós. Nós estamos estudando a queda aqui, estudamos Gênesis 3. Deus nunca desistiu de falar conosco, mesmo com tudo que aconteceu. Deus nunca desistiu de nos chamar para Ele de novo. Mas no passado, Ele fez isso de muitas maneiras. Através de quem? Quem que Deus usou para nos chamar? Os profetas. É bom você saber, quem gosta de ler a Bíblia, que durante 400 anos da história de Israel, o tempo da monarquia, de Davi, aliás, de Saul, até o último rei, Ezequias, esses 400 anos, como é que Deus falou com o povo de Israel? Profetas, começando com Natã, profeta atrás de profeta. Os profetas eram essa voz, mas agora, no atual período, decidiu falar conosco através do seu Filho. Ou seja, Deus falou por 400 anos usando profetas. Quando tudo parecia perdido, porque não acontecia, Ele jamais desistiu, e Ele enviou quem? Jesus Cristo à terra. Ele enviou o seu Filho unigênito para falar conosco e ser herdeiro de todas as coisas. Percebe a insistência de Deus? Que nunca desistiu, que sempre está aí tentando falar conosco. É isso que o texto está dizendo aqui. Ele quer dizer que Jesus Cristo é o quê? É o cumprimento das promessas que Deus fizera desde sempre aos patriarcas, aos nossos pais, aos nossos antepassados, ao que está no Antigo. Deus está cumprindo, aliás, as promessas que Ele fez a Davi. E isso é muito forte para eles, porque Ele prometeu para Davi que Ele daria um descendente dele para governar o seu povo, sim ou não? Essa promessa está em 2 Samuel. Eu vou dar um descendente para você, um filho seu, Davi. Ou seja, Deus está intervindo definitivamente na criação, através do seu filho, a quem constituiu com poder, direito sobre todas as coisas. Afinal, foi por meio do filho que Ele fez o universo. Está escrito aí, sim ou não? Maravilhoso isso. Vamos entender, vamos ler versículo 3. Vocês estão compreendendo? Nós vamos agora falar de Jesus Cristo, tá bom? Ele vai dizer assim, ó: o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Entenda comigo esse versículo. São coisas fortes aqui, aliás, são coisas maravilhosas, são coisas lindas. Para quê? Para dizer quem é Jesus. Hoje você vai sair daqui cristão, em nome de Jesus. Ele é o resplendor da glória de Deus.
Presta atenção, você não serve a qualquer um. Ele é a expressão exata do seu ser, ou seja, Jesus Cristo é Deus, toda a glória de Deus está sobre ele, e ele é a expressão exata de quem Deus é. Em outras palavras, se você quer saber quem é Deus, é muito fácil, basta olhar para Jesus. Hebreus está dizendo isso. Ele é a exata expressão de Deus. Jesus é exatamente, quer saber como Deus é, olha para Jesus, presta atenção, isso aqui é maravilhoso. Ele é Deus e mais, ele sustenta todas as coisas pela sua poderosa palavra. Tem crente aqui nessa noite? Deus criou o universo como? Quem estudou aqui, quem está no curso tem a obrigação de saber. Gênesis 1, como é que Deus criou o universo? E disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, separe e separou. E disse Deus, faça e fez. A palavra é essa força. E Jesus é o Logos, Jesus é o verbo de Deus, Jesus é a palavra de Deus encarnada. Por isso todas as coisas do universo foram feitas por meio dele, porque ele é essa palavra. E é maravilhoso demais, essa palavra que encarnou. E todas as coisas foram feitas por meio dele, ele é o herdeiro então. O herdeiro porque recebeu do Pai o direito, recebeu o poder sobre todas as coisas, e ele continua sustentando todas as coisas através da sua poderosa palavra. A palavra de Jesus é poderosa para criar vida desde sempre. Ela cria vida, a palavra. Eu não sei se você acha que isso é pouco. Porque a questão aqui é que desde sempre, todo o poder está sobre ele, meus irmãos. As suas palavras têm poder. Aliás, ele é tão poderoso que basta a sua palavra para sustentar todas as coisas da criação. Olha isso. Você precisa tomar posse disso em nome de Jesus. Nessa hora eu fico pensando, sabe o quê? O que é que Deus precisa para sustentar a sua vida? Quando eu leio um negócio desse, eu fico me perguntando, tem muita gente que não entende, e por não entender não toma posse. Do quê? Do tamanho, do poder de alguém que criou todo o universo por meio da sua palavra. E não por acaso, palavra que você tem à disposição, a hora que você quiser. Criou todo o universo e por isso mesmo querendo, tem gente que quer buscar o Senhor e vai na igreja, mas mesmo querendo buscar, e mesmo querendo ir, não toma posse do quê? Desse poder que existe na palavra proferida pelo Senhor. Naquela palavra que é de Deus. A gente não se apossa dela. Então, meu irmão, presta atenção, minha irmã, todo o poder está sobre ele, diz o texto hoje. Então, antes de subir aos céus, você conhece o texto de Mateus 28, 18? Jesus disse, ele estava indo ao céu. Mateus 28, 18, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele estava indo aos céus, ele estava indo para ficar à direita de Deus Pai. Antes de ir, ele virou para os seus e falou, vocês vão fazer a obra. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Pode ir, porque eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Isso é promessa. Eu não admito que você hoje não entenda que toda autoridade está sobre ele e sobre tudo que ele está na sua vida, porque ele disse que eu estaria com você. Tome posse disso. Se ele recebeu toda a autoridade, e olha que não foi só no céu, mas aqui na terra também, significa que ele tem toda a autoridade sobre tudo que faz parte da tua vida, sim ou não? Ele tem autoridade, ele tem poder. E às vezes a gente é tão xoxinho diante do Senhor, a gente é tão ranzinza, fraquinho, e está tudo aí. Então veja, para que toda essa autoridade esteja sobre nós precisamos de algo, o quê? Nós precisamos nos submeter à autoridade dele. Nós precisamos. Particularmente, eu queria dizer para você, eu penso que a gente sofre muito, eu vejo a gente patinando demais, porque a gente não se submete ao poder que existe no nosso Deus. Às vezes eu vejo as pessoas, numa situação, acabou de ouvir a palavra, no dia seguinte, e está ali, na luta, contra aquilo que a palavra diz para não lutar. E a gente não submete, a gente não. Aí você fala, como assim, pastor? Lógico que eu reconheço que Ele é Deus, Ele é poderoso, mas aí veja, domingo você ouviu a palavra, e a palavra veio aqui para dizer que Ele quer te ajudar.
E por isso Ele manifestou o Espírito Santo de Deus na tua vida, para que você seja aliviado desses fardos pesados. Ele disse isso para você domingo. Daí eu pergunto, e se a gente continua na segunda, na terça, na quarta, fazendo tudo sozinho, sofrendo, pesado, reclamando, fazendo obra de Deus em meio a tanto fardo, se depois de ouvir a palavra a gente continua sofrendo, como nós estamos carregando um fardo enorme sozinho, significa o quê? Que essa palavra não representou nada. Que ela é poderosa, mas não é para você. Que ela é poderosa para Jesus, mas não é na nossa vida. Mas Ele disse, eu estaria com vocês, eu vou falar, eu vou cuidar, eu vou soprar o meu Espírito. E a gente tem que tomar posse. Significa que nós não estamos submetendo ao Deus que a gente gosta de chamar de poderoso, Se Ele é, Ele é. Então Ele é poderoso, todo o seu poder se revela onde? Segundo Hebreus, na sua palavra poderosa. Essa palavra que tem poder, através disso foi criado todo o universo. É maravilhoso. E Ele continua com ela, sustentando o mundo e a sua vida. Nós não podemos achar que Deus criou as coisas lá atrás, hoje não. Hoje está aí ainda, continua, o Espírito é sobre você ainda hoje. A palavra de Deus ainda é sobre você, é ou não é? Ela existe para você, sim ou não? Então ela continua aí, sustentando a nossa vida, é Ele. Então, se sabemos que todo o poder e toda a autoridade estão sobre Ele, e tudo bem, eu sei, nós temos que nos submeter a Ele, porque o plano tem que ser dele, não nosso. Nós nos submetemos a Ele. E quem faz isso, quem vai realizar todas as coisas, quem é? Domingo, é Ele. Através do quê? Do Espírito Santo de Deus, que Ele sopra sobre nós. Então nós temos que parar de não tomar posse disso, achando que nós vamos fazer sozinho. Porque todo o poder não está sobre nós, está sobre Ele, não está sobre a igreja. Está sobre Ele se manifestando na igreja. E nós temos que entender isso em nome de Jesus. Significa que nós precisamos nos apossar de Jesus Cristo, porque o texto de Hebreus vai exaltar Ele às maiores alturas, é um lugar que Ele tem que estar. Então nós temos que nos submeter, nos apossar, porque quem faz isso sabe que foi por meio dele que todo o universo foi criado. Então não é pouca coisa. E ainda hoje Ele sustenta todas as coisas através da sua poderosa palavra. Então nós temos que nos submeter à palavra, e assim a nossa vida tem jeito. Agora vem ouvir a palavra e não submete, então não é de Jesus. Então se não é de Jesus, paciência. Mas como é que a vida vai mudar? Vai? Não vai. Entenda algo, para que todas as coisas sejam transformadas na nossa vida, não precisa muito. Sabe o que basta? Basta uma palavra. Isso aqui é Bíblia. Para que a sua vida mude definitivamente, sabe o que basta? Uma palavra que saia da boca. Você crê nisso? Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas basta uma só palavra que saia da tua boca e tudo será feito. Nós precisamos crer nisso, meus irmãos. Nós precisamos tomar posse disso. Ele foi o meio pelo qual tudo foi criado. É através dele. Mas a criação caiu, ela desandou? Sim, por causa do ser humano? Sim. E Deus desistiu dela? Deus desistiu de você? Deus tem te abandonado? Ele continua aí falando, Ele não desistiu. Deus continua tentando. E Ele fez isso através dos profetas, de várias maneiras, em muitos momentos. Entretanto, em dado momento, Ele decidiu falar com você através do próprio Logos. É a própria palavra encarnada. O seu Filho até veio até nós, encarnou para quê que Ele veio? Para falar conosco, para nos ensinar, para ministrar o Evangelho. Para quê? Para nos levar de volta para o braço do Pai de novo, em nome de Jesus. Amém? É bonito isso, né? Ele veio, falou, nos ensinou, ministrou o Evangelho do Reino de Deus, nos deixou a palavra, e por isso, aliás, Ele morreu na cruz para quê? Para nos perdoar, sim ou não? Para perdoar os nossos pecados? Pois é, mas Ele não ficou lá na cruz, ficou? Não, Ele ressuscitou e Ele voltou para o Pai, não é verdade? Sim ou não? Por isso Hebreus lembra, depois de ter realizado a purificação dos nossos pecados, Ele se assentou à direita da majestade de Deus nas alturas. Ele voltou para o lugar de onde Ele veio. Por isso que o texto diz isso. Agora, uma coisa eu preciso dizer para você, que durante essa leitura vai ficando atento, porque ele vai falar sobre Jesus, mas abundantemente o tempo todo usando o Antigo Testamento. Por exemplo, em muitos momentos, aqui, Salmo 110, verso 1, vou ler para você. Salmo 110, Antigo Testamento, verso 1. O Senhor disse ao meu Senhor.
O Senhor disse ao meu Senhor: assente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. O que o Salmo está falando, que Hebreus disse? O pai disse para o filho: assente-se aqui à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. Ele vai voltar sempre no Antigo Testamento. Mas adiante você vai ver que esse salmo volta de novo. E tantos outros. Amém? Entende aqui? Ele está construindo quem é Jesus Cristo. Para a gente conseguir viver e adorar a Deus, sem o nosso ritual, os nossos sacerdotes, alguém tem que ser grande, forte e maravilhoso. Quem? Jesus Cristo. Então aguenta aí que vem Jesus na tua cabeça. Versículo 4 e 5. Vocês estão compreendendo? Pois é muito superior, ele é muito superior aos anjos, e o nome que herdou também é superior ao deles, pois qual dos anjos Deus alguma vez disse: você é meu filho e hoje eu o gerei? E outra vez: eu serei o seu pai e ele será o meu filho? É uma pergunta. Na antiguidade, nós vimos isso ontem um pouco, os orientais, os anjos tinham um papel de muito destaque, eram muito respeitados, porque a figura do anjo é o responsável por trazer a mensagem de Deus. Antigamente, antes de Jesus, entendia-se assim. Inclusive, essa mensagem que traziam era a mensagem de salvação. Os caminhos de salvação eram dados pelos profetas e pelos anjos. Eles tinham esse papel. Mas o Hebreus aqui está dizendo, e salienta, que Jesus Cristo é muito superior aos anjos. É muito superior a eles. Aliás, ele, Jesus, ele é a própria mensagem viva de Deus. E não, essa mensagem de Deus viva, habitou entre nós, não foi anjo, não foi ele, Jesus Cristo. O que Deus tinha que falar com você, ele não mandou anjo não, ele mandou o próprio Logos, a própria palavra, ele mandou o seu próprio filho para falar com você. Ele é a mensagem viva, não tem anjo aqui não, em nome de Jesus. Nós estamos desmontando uma lógica dessa relação com os anjos. E isso aqui é muito importante, que nós temos que entender, porque no primeiro século, inclusive existiam os tais dos gnósticos, que eu já falei com vocês, que eram uma seita, que falava de 7 céus, lembra que eu já falei isso com vocês? E em um desses céus moravam os anjos, e o anjo maior, sabe quem era? Era Jesus. Jesus para eles era um anjo, que veio na terra trazer uma mensagem de salvação. Mas aqui o texto quer dizer que ele não é anjo não, Jesus é anjo, não tem nada de anjo, Jesus é superior a todos os anjos, inclusive porque ele herdou um nome que é muito superior a de qualquer anjo. Jesus é maior do que tudo isso. Na antiguidade, o nome não é como você entende hoje. Para que serve um nome? Para você identificar uma pessoa, né? Eu falo, né? Sandra, Maria, José, eu estou identificando a pessoa. Na antiguidade, não. O nome definia uma dignidade, uma posição da pessoa em relação ao mundo, às outras pessoas. O nome tem esse caráter, e por isso o nome de Jesus é algo tão poderoso, é maior do que qualquer nome de anjo, e por isso adivinha ao nome de Jesus, ele é tão poderoso que todo joelho há de se dobrar, ao nome de Jesus todo joelho há de se dobrar, na terra, debaixo da terra, no céu, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, o nome dele é poderoso. E nós temos que tomar posse disso, todo o poder que há está sob o nome de Jesus. Às vezes tem crente, tem louvor aí que louva, que diz que é o sangue. Sangue não tem poder nenhum. Todo o poder está nesse nome. Nisso que é, quem ele é. A posição dele dos céus. O nome de Jesus. Isso é demais. Por que tem que se dobrar? Porque só nele tem salvação. Não tem anjo, não tem nada. Só nele tem salvação. Presta atenção nisso. Isso é bastante importante. E graças a Deus por isso. E todo aquele, toda aquela que deseja ser salvo, precisa o quê? Se submeter ao poder que há no nome de Jesus. Por isso nós fazemos tudo em nome de Jesus. E você precisa submeter esse nome. Porque é nele que tem poder. É o nome de Jesus que tem poder para nos salvar. Não tem anjo aqui, não tem igreja, não tem religião, não tem nada. Afinal, quem desses todos pôde ouvir? Você é o meu filho amado e hoje eu te gerei. Quem é que foi gerado? Anjo é gerado? Anjo é criado. Ser humano é gerado? A terra foi gerada? Não. O único, por isso é unigênito, o único gerado é ele, e todo o poder está sobre ele. Ele é o herdeiro sobre todas as coisas. Ele que é o princípio, estava na criação, está até hoje na tua vida, em nome de Jesus. E aqui quando ele fala isso, você é o meu filho, hoje te gerei, ele está falando de um salmo de novo. Aliás, o Salmo 2, versículo 6, eu vou ler para você 6 e 7, só para você ver como ele volta lá toda hora. Diz assim, ó: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte.
proclamarei no decreto do Senhor, e ele mesmo disse, você é o meu filho e hoje eu te gerei. Quer dizer, ele está voltando num salmo. Ele está usando as referências todas do Antigo Testamento para falar de quem? De Jesus Cristo. E ainda mais ele vai dizer outra vez, eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Quer dizer, esse é um texto que está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. Inclusive um momento em que Natã fala com Davi, você não vai construir templo nenhum, o seu filho vai. Então a promessa de Deus, eu vou ser fiel a você, Davi. Eu vou ser fiel a você e eu vou honrar o seu filho, porque você tem sido fiel a mim. Ele usa esse texto para falar de Jesus Cristo. Existia uma promessa e é por isso. Amém? Veja o verso 6 e 7. Nós vamos só caminhar aqui para você entender. Nós estamos aqui exaltando Jesus Cristo, amém? Ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus têm que adorá-lo, adorem. Quanto aos anjos, ele diz, ele faz os seus anjos como os ventos e os seus servos como fogo flamejante. Bom, quando Deus manda o seu primogênito à terra, quem? Ele encarnou. Todos os anjos tinham que adorá-lo. Os anjos estão sendo destronados aqui para exaltar aquele que é acima de todo anjo. Tem que adorá-lo. Os anjos têm. Esses anjos, ele fez como os ventos. O texto no grego aqui, é interessante a palavra no grego, diz os mensageiros. Mas a palavra que refere-se a isso no hebraico é espírito, por isso vento. Ele fez os anjos como vento. Agora, seja como for, está todo mundo a serviço de Deus, ok? Jesus não é como eles, Jesus está acima deles. Verso 8, só para você entender isso. 8 e 9. Contudo, a respeito do Filho, ele diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de justiça é o cetro do teu reino. Tu amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria acima dos teus companheiros. Acima dos anjos está Jesus Cristo. Ele, Jesus, está entronizado eternamente, diz o texto. Ele ama a justiça, ele não compactua com coisa errada, com justiça, por exemplo, com pecado, não. Os seus valores são muito diferentes dos valores deste mundo, sim, e por isso o nosso compromisso é com ele, é com os valores dele, a gente busca ele, o que ele espera da nossa vida. O tempo todo o texto está se referindo a Jesus, dando a ele a mais sublime glória. E faz isso usando o texto do Antigo Testamento, ok? Veja o verso 10. 10, 11 e 12 diz assim, ó, também diz, no princípio, Senhor, firmastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles, entretanto, perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como vestimentas. O Senhor os enrolará como manto, como roupas eles serão trocados. Tu, porém, permanece o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Uma citação aqui, uma ode de reconhecimento, de adoração a Jesus, citando Isaías 34, Salmo 2, o mesmo texto. É bonito. Ele foi buscar no Antigo Testamento para exaltar, engrandecendo o que? A eternidade, a divindade, a majestade, o poder que há nele. Salmo 102, só para você ver o que eu estou falando aqui, versículo 25 e 27, diz assim, ó, no princípio firmaste os fundamentos da terra, os céus são obras das suas mãos, o mesmo texto. Eles perecerão, tu permanecerás, todos eles envelhecerão como ferramentas, como roupas, o mesmo tempo. Tu, porém, permaneces o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Percebe? Tem gente que diz que o Antigo Testamento é uma coisa, e nós somos do Novo, o Antigo Testamento não precisa ser lido, mas como assim? Está tudo aqui. Para Deus é tudo a mesma coisa. Para Deus é cumprimento das mesmas promessas. O Novo Testamento vem para confirmar tudo que está no Antigo. Não muda. O tempo todo, tudo que está lá sobre a majestade, a eternidade, a grandiosidade de Deus, Hebreus atribui a Jesus. Isso é muito lindo, é um reconhecimento maravilhoso. Ele quer mostrar que Jesus é o cumprimento de tudo que Deus tinha prometido, tá bom? Verso 13. Estou correndo um pouco aqui, porque senão eu não falo nada. Diz assim, ó, a respeito de qual dos anjos, Deus alguma vez chegou a dizer, assente-se à minha direita até que eu faça dos seus inimigos o estrado dos seus pés. Volta no Salmo 110. Que anjo que Deus falou isso? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação?
Voltou no Salmo 110, para lembrar o quê? Que Jesus voltou para a glória, para sentar à direita de Deus, à destra de Deus. E os anjos? Ora, os anjos, que o povo tanto valorizava, que os judeus gostavam tanto, que achava que tinha até anjo da guarda, sei lá, são espíritos enviados à terra para ministrar e servir para ajudar aqueles que iam herdar a salvação. Jesus está ministrando para aqueles que... Jesus é a própria salvação. Veja, nós entramos no capítulo 2, veja o capítulo 2, continua comigo. Por isso, é preciso que prestamos a maior atenção no quê? No que temos ouvido. Nós precisamos prestar muita atenção no que temos ouvido, para que nós jamais nos desviemos. Pois uma vez que a mensagem transmitida por meio dos anjos era válida, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação que é em Jesus? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi nos confirmado pelos que ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dos dons que o Espírito Santo de Deus distribuiu de acordo com a sua vontade. Entra comigo aqui. Nós precisamos prestar muita atenção. Está dizendo, no quê? No Instagram, lógico, né? Não. Naquilo que nós temos ouvido. Presta muita atenção no que vocês têm ouvido. Por quê? Para a gente não desviar. Olha a importância disso. Lembra que nós começamos a falar da salvação, da palavra poderosa que fez todas as coisas e continua fazendo. A salvação, a palavra poderosa que criou todas as coisas, continua criando vida para você. Pois é, ele está falando agora, então prestem muita atenção no que vocês estão ouvindo, para não desviar. Ouve a palavra, presta atenção aqui. Observe como o texto está focado no poder e na autoridade que tinha sobre Jesus Cristo e na sua poderosa palavra para subjugar todas as coisas do mundo. Por isso que assim, fica focado em demônio. Para com isso. A palavra do Senhor é poderosa e não tem diabo, não tem nada. Nós temos que focar nela. Ela é poderosa infinitamente, para fazer infinitamente mais do que você imagina. E assim a nós cabe o quê? Prestar muita atenção no que nós temos ouvido, o texto diz. Naquilo que nós temos ouvido. O que Hebreus está querendo nos alertar aqui é que nós não podemos jamais negligenciar aquilo que Deus tem falado. Todo cuidado. Negligenciar é não dar atenção devida, é não cuidar, é ser meio desleixado com o que ouve. É ouvir aquilo e falar, tá, domingo eu ouço outra. Isso aí é para a irmã lá, a irmã está desviada. Não pode ter negligência. O alerta aqui é que Deus tem cuidado demais, meu irmão, um tanto, Ele tem cuidado da nossa vida, Ele tem vindo, e o Espírito Santo de Deus tem vindo, Ele tem nos dado uma preciosa oportunidade de viver nesse tempo, aliás, um tempo que Deus enviou o seu próprio Filho para falar conosco, olha isso. O texto de Hebreus está lembrando que no passado eles não tinham esse privilégio, tinham que ouvir profetas, espalhados pelo mundo, e muita gente não ouvia porque não tinha profeta. Mas nós, eu e você, tivemos a honra de receber quem? O próprio Filho de Deus que veio falar conosco. Não tem anjo, não tem profeta, não tem nada. O próprio Filho de Deus veio e nos alcançou com a sua poderosa palavra. Como é que nós podemos negligenciar isso? Se antes anjo e profeta anunciavam a salvação, a própria salvação veio até nós. Tão poderosa ela é. Temos aqui que prestar muita atenção naquilo que nós estamos ouvindo. Porque segundo o texto aqui, Deus já nos falou. E se nós transgredirmos, se não obedecemos, vai ter preço, né? Porque Deus quer castigar? Não, porque Deus não damos ouvido à salvação. Vai ter preço. E por isso ele pergunta, como escaparemos nós que se negligenciarmos tão grande salvação? Que salvação é essa? Jesus Cristo que fala conosco. A palavra dele poderosa para nos salvar. Não pode ser negligenciada de jeito nenhum em nome de Jesus. Então, meu irmão, veja, isso aqui é amor. O Senhor é tão cuidadoso comigo, com você, conosco. Ele já nos deu tudo. Por quê? Porque Ele quer nos salvar. Porque Ele quer mudar a nossa história. O povo antigo tinha os profetas, que bom. Entretanto, você não tem profeta não, você tem o próprio Cristo. Você já parou para pensar nisso? Você dá conta disso? Se o povo pensava que os profetas e os anjos iam trazer uma palavra de salvação,
uma mensagem de Deus, você não. Você recebeu Ele. E Ele soprou um Espírito em você. Você recebeu o Logos, o Verbo encarnado na sua vida. Então, salvação para você é um negócio sério. Antigamente era muito mais complicado isso, hoje não. Foi Jesus quem morreu na cruz por você. Como é que a gente vai negligenciar? Como é que nós não vamos dar a devida atenção? Como é que nós não vamos cuidar? Como é que nós vamos tratar isso, essa bênção de qualquer jeito? Não pode, em nome de Jesus, amém? É isso que o texto está nos... Então, Hebreus lembra que a salvação anunciada por Deus foi confirmada aqui pelas pessoas que ouviram. Ele fala isso aí. Essa salvação é confirmada pelos que ouviram. Ouviram e não negligenciaram. O que o texto está querendo dizer? Gente que ouviu e não negligenciou, que se rendeu ao que ouviu. Presta atenção. Olha o que ele está querendo dizer. Tem testemunho de pessoas que ouviram a palavra, que se permitiram ser transformados por ela. Existem esses que ouviram, que não negligenciaram, e estão aí, por aí, e esses são testemunhos. Olha que interessante isso. Dá para dizer que a gente é inocente? Dá para dizer que a gente não sabia? Ah, eu não sabia, foi enganado pelo pastor, dá para saber? Não. Presta atenção aqui. Nós não podemos nunca. Por quê? Graças a Deus. O que não falta no meio do povo de Deus são homens e mulheres que receberam uma palavra, mas que ouviram a palavra, que não negligenciaram ao que ouviram, e por isso hoje são testemunhos vivos da salvação que o Senhor pode dar, em nome de Jesus. Graças a Deus por isso. Você tem para quem olhar, graças a Deus por isso. São testemunhos da salvação do Senhor. E olha que não é qualquer salvação, mas o texto diz que é uma grande salvação. São vidas que se transformaram de uma maneira extraordinária, e elas estão aí no nosso meio, e graças a Deus por isso. Eu glorifico o nome do Senhor quando eu olho para o povo e eu vejo quantas vidas que mudaram, mas mudaram muito nesse lugar, que ouviram palavra e hoje tem uma vida completamente diferente. Eu já vi Deus agindo na vida de tanta gente, mudando tanta coisa, porque o Espírito soprou, e hoje as coisas não são mais nada como era, porque são diferentes, e eu dou graças a Deus por isso. E o texto diz, tem esses testemunhos aí de quem ouviu. Veja que bacana isso. A pessoa que viu que tudo hoje é novo. Tem pessoas que confirmam a salvação. Por quê? Porque ouviram e não negligenciaram, e por isso provam pela sua vida que Deus tem poder para salvar. Provam com as suas vidas. Esse testemunho é o que Deus espera de nós. São testemunhos vivos da salvação que é em Cristo Jesus. Mas veja, não só, e eu já estou encerrando, porque Deus também confirma a sua salvação como? Ele deu testemunho dela por meio de sinais. O texto diz, sinais, maravilhas, diversos milagres, dons do Espírito Santo de Deus, distribuídos de acordo com a sua vontade. E glória a Deus por isso. Então veja, essa salvação que há em Cristo Jesus, não dá para ficar aí achando que não. É um desafio aqui para você, eu encerro com isso. O Senhor está aí no nosso meio, o Espírito Santo de Deus está aí soprando sobre nossa vida. E se alguma vez você se questionou se realmente Deus pode salvar alguém, se realmente Deus pode mudar a vida de alguém, se alguma vez você se perguntou, esse Hebreus está desafiando, quer saber se é possível isso? Quer saber se Deus tem o poder para mudar a vida de uma pessoa? Sabe como? Olha a sua volta. Veja as pessoas. Que pessoas que não negligenciaram a palavra, que levaram a palavra a sério, que ouviram e que receberam. Olha a sua volta. Veja os testemunhos verdadeiros de uma transformação, porque eles estão por aí. Não tem desculpa para nós, meus irmãos. Ah, mas eu sou analfabeto, não sei ler a Bíblia. Então, olha, você tem olho? Olha, enxerga como é que uma vida pode ser diferente. São testemunhos de vida. Olha Deus demonstrando sinais, porque eu tenho visto sinais de Deus no nosso meio, sim ou não? Grandes sinais, aliás, testemunhos. Olha a sua volta e veja as maravilhas de muitos milagres, porque Deus tem feito milagre na nossa vida. Tem ou não tem? Deus tem feito milagres, as pessoas têm testemunhado aqui. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Não fique despercebido. O Senhor está aí, o Espírito Santo de Deus está aí e continua sendo sobre nós. Por isso, olhe a sua volta e veja os sinais, as maravilhas, os milagres. E como o texto diz, veja o Espírito Santo de Deus dando dons, derramando talentos, distribuindo tudo de acordo com a sua soberana vontade. Olhe e veja, porque o Senhor está aí e Ele quer salvar.
Olhe e veja, Ele é poderoso, Ele tem falado com você, porque Ele quer salvar, e todo o poder e autoridade está sobre Ele. Se você não negligenciar isso, se você tomar essa palavra e falar, isso aí é para mim, e eu vou entender, e eu vou mudar de vida, creia, salvação é sobre você, Jesus Cristo é sobre você, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Se crê, recebe? Então se recebe, aplaude, em nome de Jesus, glória a Deus.